Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Salve Maria Imaculada. O meu nome é Ana Cássia. Eu e o meu esposo Tiago somos responsáveis por outra turma de consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de nossa querida mãezinha Maria. Foi com muita alegria no coração que nós recebemos o convite do Pio para poder ministrar uma pequena reflexão a vocês nesse dia, nesse 28º dia dos 30 preparatórios para esta consagração. Estou aqui no meu nome, no nome do meu esposo, que infelizmente não pôde participar desta gravação. Ele está envolvido com a trezena de Nossa Senhora de Fátima e ficou um pouco apertado para que nós conseguíssemos gravar juntos, porque nós também temos uma filhinha pequenininha, a Elizabeth. Ela esteve um pouco adoentada esses dias. Desde já peço desculpas a vocês pela minha voz. Eu estou um pouco gripada, então a minha voz está igual de taquara rachada, mas o que importa é a mensagem. Eu espero que a mensagem chegue até a vocês. Meu esposo e eu conversamos, né, sobre esse tema proposto pelo Pio, um tema tão belo que é das bodas de Caná. E tudo que o Tiago pensou, alguns outros pontos que ele trouxe, eu também coloquei aqui nessa meditação. Amém? Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, o tema para este 28º dia são as bodas de Caná. Para isso, iniciemos com a leitura do nosso Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, eu gostaria de trazer alguns pontos, né, desse evangelho. Eu acho esse evangelho extremamente denso, muito rico, né, um dos evangelhos mais belos que nós temos. E que maravilha nós podemos meditá-lo onde nós estamos, né? Não sei se o Pio está meditando junto com vocês nas semanas propostas por São Luís Maria Grignion de Montfort, mas essa é a terceira e última semana antes da consagração, né? Então é a semana de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar pensando um pouco no cenário, o que está acontecendo ali. Está acontecendo um casamento. Todas as vezes que nós temos a questão do casamento na Bíblia, nós estamos falando de aliança. Deus propôs alianças com o povo de Israel durante todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele o faz da mesma forma. Onde Jesus está iniciando os seus sinais? Em um casamento.
é a aliança da humanidade com Jesus, certo? Outro grande ponto de onde está sendo iniciado esses sinais, né, onde eles estão sendo iniciados, é um casamento. É a união entre um homem e uma mulher, que é onde nós damos início à família, que é a célula base da nossa sociedade. É a célula que, inclusive, Nossa Senhora de Fátima nos trouxe em sua mensagem. Veja que neste evangelho em específico, Maria é apontada primeiro do que Jesus. Se eu não me engano, é o único evangelho em que isso acontece, depois que Jesus, né, já está grande, enfim. Né? Ali estava Maria e depois Jesus e seus discípulos também. Ou seja, ali está acontecendo uma aliança entre Deus e o povo e Nossa Senhora está com aquele povo. Ou seja, era um povo querido do coração da Mãe de Deus para ela estar ali no meio daquele casamento. E ela foi mencionada antes de Jesus, um papel importante ali, certo? Nós podemos pensar na questão dos casamentos da época, né? Os casamentos da época eles eram extremamente longos. As famílias mais pobres, o casamento delas durava entre 2 a 3 dias de festividades, enquanto famílias mais abastadas, como parece que era esse o caso, duravam entre 6 e 7 dias. Então veja, eram os anfitriões que estavam recebendo os seus convidados. E quando os anfitriões eles recebem os convidados, eles têm a questão de fornecer o alimento e a bebida. E ali está acontecendo algo ruim, certo? A bebida está a faltar. Veja que até mesmo os noivos poderiam ser escandalizados caso isso acontecesse, caso deixasse os convidados sem vinho. E veja que existe uma pessoa ali que foi paga para poder prestar atenção nesse tipo de coisa, que é o mestre-sala. Mas o mestre-sala não está sabendo de nada. Né? Então, tem uma música até que foi composta com base nesse evangelho, né? Que são as bodas de Caná, e ali fala, né? Uma Maria sentinela. Nossa Senhora estava ali de prontidão, atenta, sentinela, prestando atenção no que os seus filhos, no que aquele povo querido precisava. Então veja, aqui eu queria trazer o primeiro ponto importante na nossa reflexão. Muitos de vocês viram o que são os bens espirituais. E às vezes você está se consagrando a primeira vez, e às vezes mesmo nós que vamos renovar os nossos votos de consagração, pensamos já em alguma vez, nossa, mas eu estou abrindo mão dos meus bens espirituais. Mas e agora? Meus queridos, Maria sabe muito melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. Ainda que nós contratemos alguém para pensar por nós o que a gente precisa, Maria sabe muito mais do que aquela pessoa. Então não tenha medo de se entregar na mão, nesse abraço de mãe que sabe tão bem de nós. Ok, e Jesus responde para ela, né? Ela chega para ele e fala: o vinho acabou. E ele diz para ela, né, o grego original é mulher, o que há entre mim e ti? E isso para nós, né, para tornar mais fácil o entendimento, é mulher. O que nós dois temos a ver com isso? E aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Existem algumas passagens do Evangelho que existem algumas chaves de leitura que a Santa Mãe Igreja nos fornece. Né? Inclusive, os nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles muitas vezes pegam a palavra ao pé da letra e eles interpretam até de forma que Jesus está sendo ríspido e grosseiro com a sua mãe. Né? Veja, nós estamos tratando do próprio Deus, daquele que escreveu a Torá, né? As leis, os 10 mandamentos com o seu dedo. Como que aquele que escreveu honrar pai e mãe seria grosseiro, ríspido, estúpido com a sua própria mãe? Isso jamais iria acontecer. Veja, aqui nós estamos passando agora, quem é Jesus? Né? Estamos na semana do quem é Jesus. Nós estamos passando pelo conhecimento daquele que irá se mostrar. O Papa Emérito Bento XVI, né, Deus o tenha, ele diz que Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. E veja que mesmo essa divindade, né, nesse rosto humano, ele passa por emoções que nós mesmos passamos. Uma delas é o medo. E Jesus passa pelo medo pelo menos em 2 passagens que nós conseguimos identificar nas Escrituras. Uma delas é o Getsemane, em que ele sua sangue. A outra é nas bodas de Caná. Ele tem medo porque ele sabe que a partir do momento que ele iniciar os milagres dele, ele não vai mais poder voltar atrás. Certo? Então, quando ele diz a minha hora não chegou, todas as vezes que o evangelista São João traz a palavra hora, quer dizer a paixão de Cristo. Ele sabia que no momento que ele desse o start ali, o início dos seus milagres, o fim seria a cruz e estaria próximo.
E veja que até esse ponto, Nossa Senhora está sempre querendo trazer Jesus para perto de si, está sempre querendo trazer Jesus para o seio da família. Quando ela o encontrou perdido no templo, ela trouxe seu pai e eu estávamos mortos de preocupação, né? E agora, Nossa Senhora não está mais o recolhendo para sua casa e dizendo não está na hora. Agora, pelo contrário, Maria está empurrando Jesus. Eles não têm mais vinho, faz alguma coisa. E Jesus, de repente, né, dá aquela engasgada, meu Deus, e agora? Vai começar mesmo, né? E olha só, é um colóquio muito profundo e muito íntimo ali de Jesus com a sua mãe, os dois que sabem os planos de Deus. Ele se remete mulher, que é a mesma palavra que Deus usou com Eva, lá no Gênesis capítulo 3. Mulher, porque me desobedecestes, colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendente e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e a ela, a mulher, lhe esmagará a cabeça. E aqui, Jesus vem dizer para Nossa Senhora, mãe, se eu iniciar agora, a senhora sabe do nosso dever. A senhora é a nova Eva, eu sou o novo Adão. Eu vou precisar redimir a humanidade. Mulher, ele está falando com Nossa Senhora, e Nossa Senhora sabe disso. Igual ele está falando, eles não têm mais vinho. E veja que agora, quem é Jesus? Mesmo com esse medo, olha só, nós que tantas vezes achamos que Deus se esquece de nós, que Deus nos deixa para depois, ele pega todo aquele medo para si, coloca tudo num saquinho, né? E ele faz a mesma coisa do Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas a vossa, ó Pai. A obediência sempre vence Jesus e Maria. Eles estão sempre extremamente solícitos na obediência, porque o que vence o orgulho é a humildade. A humildade só acontece na obediência. Então, olha que maravilhoso. Então, Nossa Senhora diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui nós temos 3 pontos sobre os serventes. A primeira coisa, os serventes, eles precisam escutar Nossa Senhora. Prestar atenção no que ela está falando, para que eles encontrem a felicidade lá na frente, para que chegue no vinho, né? Olha para você ver. Aqui nós temos algumas figuras nesse evangelho que nós podemos tomar nós mesmos, né? E uma dessas figuras são os serventes. Nossa Senhora está dizendo para eles. E quem será que era Nossa Senhora naquele casamento de Caná para que os serventes prestassem atenção no que aquela mulher dizia? Mas eles prestaram. Aqui entra também o nosso papel, que com certeza o Pio falou com vocês, que nós não sejamos devotos escrupulosos, daqueles de acharem que se nós estamos devendo devoção a Nossa Senhora, nós estamos tirando os brilhos de Deus. Não, 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 muito pelo contrário. Para que nós nos salvemos, é necessário, é imperativo que nós saibamos que nós precisamos reconhecer Nossa Senhora para nós encontrarmos a nossa salvação. Todos aqueles que não aceitam a Mãe de Deus como a porta para chegar até Jesus, para chegar até a ponte, a escada que é Jesus que nos leva ao Pai, todos aqueles que negarem essa porta estão condenados, né? Então, olha os serventes, eles ouviram Maria. Fazei tudo o que ele vos disser. Segundo ponto dos serventes. Aí os serventes chegam perto de Jesus. E aí Jesus diz, enchei as talhas de água. E aí veja, segundo ponto, os serventes ouvem Jesus. Aqui eu gostaria de trazer outro ponto de reflexão. Muitas vezes nós até temos devoção com a nossa mãe, mas nós perdemos o foco do que é que Jesus está nos falando. Nós precisamos ouvir Maria, mas nós precisamos que o nosso objetivo final sempre seja Jesus. Jesus é cristocêntrica essa devoção, ou seja, Jesus é o centro. Então, o que que Jesus me fala? Será que eu tenho conseguido ouvir Jesus? Será que nós temos conseguido ouvir Jesus no meio desse mundo, na nossa vida, no meio de tantos pecados que estão sendo impostos para a gente como coisas normais, que nós temos que aceitar como ok? Será que nós estamos ouvindo Jesus no nosso casamento? E muitas vezes aqui até a própria família fala contra o casamento às vezes. Será que essa é a voz de Jesus? Será que nós estamos ouvindo Jesus nos servir na igreja? Gente, nos servir na igreja é tão difícil ouvir Jesus, porque existe uma voz que ela começa a gritar de um lado, que é o orgulho, é Lúcifer. E ele grita. Mas ninguém faz isso tão bem quanto eu. Quem que ele pensa que é para vir me dizer isso? Né? Será que a gente está conseguindo ouvir a voz de Jesus lá no fundo? Olha para Jesus.
No nosso trabalho, será que eu estou ouvindo a voz de Jesus? Ou será que eu estou enchendo as talhas pela metade? Porque afinal de contas, né, já é muita coisa, já ter que pegar água, né, nas talhas. Se eu encher até metade, tá bom. Tantas vezes nós fazemos isso no nosso trabalho, né? Fazemos o medíocre. Veja, meus queridos, Jesus não pede o medíocre, ele não pede a média. Jesus está pedindo enchei, enchei, é o topo, é 100%, ele quer 100%, não é a sua mediocridade, não é o que você tem de resto, não é o que lhe sobra, é tudo o que você tem para oferecer. Enchei as talhas. E aqui vem o terceiro ponto dos serventes. Os serventes eram pessoas que eles eram mais pobres, né? Então eles se vestiam de forma mais humilde. Inclusive eles não tinham sapatos. Então o solado do pé deles já era mais vigoroso, né? Já era mais surrado, mais batido. E vejam vocês que eles não tinham um bebedouro na cozinha do casamento para poder ir pegar água na talha. Não, nada disso. Pegar água significava pegar um recipiente para pegar a água, ir até a fonte dessa água. Onde que era essa fonte? Era o rio. Muito possivelmente isso aconteceu numa noite e eles desceram, né, da festa e foram andando a pé com um recipiente até o rio. Era um recipiente qualquer? Não, eram talhas gigantescas. 2 a 3 medidas são em torno de 80 a 120 litros. Pensa no tamanho dessas talhas e no peso que elas tinham para poder suportar esse volume de líquido. E era levando aquilo ali nas costas, com os pés descalços, por um caminho que não era o melhor. Porque estamos falando de caminhar até o leito de um rio, onde é cheio de pedrinhas, pedregulhos, tem animais, muitas vezes até animais peçonhentos, né? Cobras gostam muito de estar ali perto dos rios. Tirar aquele peso todo, encher aquilo tudo, botar de novo nas costas e depois ir de novo caminhando naquelas pedrinhas pontiagudas, descalço até a festa, sem derramar o que ali estava e sem reclamar, porque servos não reclamavam. E vejam vocês, eles as enchem até a boca. Se eu tô com o negócio cheio até a boca, quer dizer que eu não tenho espaço para mais nada. Ou seja, eu estou pegando tudo que eu tenho, eu estou pegando água. É uma coisa mais insossa, mais sem graça do que água. Estou oferecendo água. E Jesus vai transformar aquele negócio sem graça no melhor líquido possível, no vinho, no sinônimo da alegria, num líquido encorpado, suave, toque, tudo muito saboroso. Depois que os serventes levam, né, essas talhas para Jesus, que ele faz esse milagre, ele ainda diz: tira e leva ao mestre-sala. Ou seja, depois que a bênção foi feita, não é para você guardar para si o vinho, não é para você guardar para si a bênção. Não, nada disso. Pega agora isso que eu acabei de transformar em você e leva para outros provarem. E que outros são esses? O mestre-sala. Gente, veja, o mestre-sala é o mais perdido de todos. Ele nem sabia que na festa tinha acabado o vinho. Mas é a ele que Jesus está mandando levar o vinho. É ele que vai dizer se realmente é bom ou não. E quantas vezes nós somos tão orgulhosos e nós, quem ele pensa que é, né? Tá falando assim comigo, né? É tão triste isso. E o mestre Sala vai dizer: tu guardaste o vinho bom até agora. É igual Jacó e Rebeca. Jacó não tinha nada para oferecer. Foi Rebeca que fez ali em cima, né? Quando a gente vê aquele capítulo ali que São Luís nos coloca. É a água. A água não tem nada. Todo o mérito é de Jesus. Foi ele quem transformou a água. Essa água foi transformada em vinho. E esse vinho depois vai ser transformado em quê? Em sangue. Vai ser o nosso sangue da redenção, o sangue do Cordeiro. É nesse sangue que aqueles que serão salvos irão alvejar as suas vestes, no sangue do Cordeiro. É nesse sangue de salvação. É só a partir do serviço, do sofrimento. Lembra que é o serviço, levando as talhas, o sofrimento, os pés ralando ali nas pedrinhas pontiagudas, é que eu consigo chegar nesse sangue. Nossa Senhora disse em Fátima que o dogma da fé se conservaria em Portugal. E por Portugal nós podemos entender a extensão que é o Brasil, que foram as terras, né, prometidas por nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso. E como que esse dogma, como que essa fé vai se conservar aqui? Com certeza não é com a gente de braços cruzados. Né? Não, 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 não. Precisa de serviço, precisa de sofrimento, para que nós possamos alvejar essas vestes tão grandiosas. O Padre Toninho nos diz
que no céu é lugar de serviço e amor. Então, por que nós reclamamos todas as vezes que nós estamos aprendendo aqui na Terra a servir? Como nós reclamamos? Dia após dia, quando nós estamos servindo as outras pessoas. Que Nossa Senhora e o Espírito Santo possam adoçar o nosso coração, possam dobrar tudo que é duro no nosso espírito, possa realmente tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne, para que nós possamos efetivamente ouvir o que Jesus nos pede, para que nós consigamos chegar no sangue do Cordeiro. Amém? Queridos, eu queria apenas destacar que algumas dessas reflexões que eu trouxe aqui hoje para vocês, elas foram embasadas no venerável Fu Tong Shin, neste livro aqui, ó, Vida de Cristo. Aqui Fu Tong Shin traz vários aspectos da vida de Nosso Senhor. E as bodas de Caná ele também traz esse paralelo de Cristo, né, transformando a água em vinho e que vai se transformar em sangue, né, e desse Jesus obedientíssimo, que é o nosso querido Senhor e Salvador. Amém? Façamos então as orações deste dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave estrela do mar. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Agora façamos a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. A resposta agora será: livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor.
A resposta agora será: nós vos rogamos, ouvi-nos. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis recebermos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Façamos agora a ladainha do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. A resposta agora será: tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador nosso, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus do bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. A resposta agora será: livrai-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das cilvadas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das nossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, ao venerarmos o santo nome de Jesus, que saboreando na terra a sua doçura, gozemos no céu a eterna alegria.
Permiti-nos também, ó Pai, que tenhamos sempre grande temor e amor pelo santo nome de vosso Filho, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Tu és Cristo, meu Pai Santo, meu Deus piedoso, meu grande Rei, meu bom pastor, meu único mestre, meu excelente auxiliador, meu bem-amado de beleza incomparável, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha santa doçura, meu reto caminho, minha sabedoria preclara, minha simplicidade pura, minha concórdia pacífica, toda a minha proteção, minha boa herança e minha salvação sempre eterna. Ó Cristo Jesus, doce Senhor, porque amei, porque desejei em toda a minha vida algo além de ti. Onde eu estava quando meu pensamento não estava em ti? A partir de agora, meus desejos todos, fluí e inflamai-vos pelo Senhor Jesus. Correi, pois já tardastes demais. Apressai-vos para onde vos dirigis, procurai de fato aquele que procurais. Ó Jesus, quem não te ama seja excomungado. Aquele que não te ama fique cheio de amarguras. Ó doce Jesus, que todo bom sentimento digno de teu louvor te ame, em ti se deleite e te admire. Deus de meu coração e minha herança, Cristo Jesus, meu espírito se abandona em ti, para que tu vivas em mim e acendas em meu espírito a brasa fumegante do teu amor, a fim de que se torne perfeito incêndio a arder perenemente no altar do meu coração, a ferver em minha medula, a consumir em chamas o mais íntimo de minha alma, para que no dia da consumação de minha vida me apresente junto a ti completamente consumado. Amém. Meus queridos, me despeço com muita alegria no coração de vocês, novamente agradecendo o Pio a esta grande oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho com vocês. Espero encontrá-los dia 13 de maio, cada um de vocês lá, se consagrando ao Nosso Senhor pelas mãos de nossa querida Mãezinha Maria. Que o nosso Senhor Deus possa abençoar a vocês, aos seus familiares, aos seus empreendimentos. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo, povo de Deus, abraço!